Prosseguindo então, gente, vamos adentrar mais. Vamos estudar então agora as células com relação às suas membranas, né? Porque a célula, igual eu falei, né? Lá no começo, lá, o Robert Hooke, quando ele observou a cortiça, ele viu que tinha, ele deu o nome de célula, né? A célula, ela tem o quê? Ela tem repartições, né? Ela tem limites, ela tem membranas ou paredes, né? Que separam ela do meio externo, né? Então a gente tem o meio interno e o meio externo. Interno, externo. Então, o que delimita o meio externo do meio interno de uma célula é a sua membrana, né? Qual a função dessa membrana, gente? Isolar e comunicar, né? Ela serve para isolar a célula do meio externo, né? E também para enviar sinais, né? Então a membrana ela comunica, né? Bom, vamos estudar então a estrutura. Veja que a gente já está estudando, particularizando, né? Nós estamos entrando dentro da célula, né? Nós estamos estudando a parte mais externa da célula, que é a membrana. E lembrando que aqui nós estamos falando de, pode ser membrana de bactéria, membrana de célula vegetal e membrana de célula animal, né? Então, nós vamos estudar todas as partes da célula. Nós estamos começando de fora para dentro, que são as membranas celulares, né? Então, vamos lá. Item 3, membranas celulares. Item ponto 3, 3.1. A estrutura dessa membrana, né? Toda membrana celular, gente, ela tem proteína e fosfolipídios, né? Proteína, vocês conhecem, é fácil de lembrar, né? São proteínas. O pessoal que faz academia aí sabe muito bem a importância da proteína. Então, toda membrana tem proteína. Eu fiz um desenhozinho aqui da membrana, né? Bom, a proteína, pessoal, está representada nessa bolinha rosa aqui, né? Essas bolinhas rosas aqui são as proteínas que vão fazer parte da membrana. E os fosfolipídios, né? Lipídio é gordura, né? É sinônimo de gordura. E fósforo vem de fósforo. Então eu vou associar uma gordura a um fósforo e isso daqui as proteínas para formar a membrana da célula. Um detalhe, pessoal, vocês estão vendo que aqui, ó, aqui eu não desenhei todos os fosfolipídios com suas proteínas, né? Mas eu coloquei aqui, gente, que elas são camadas duplas, né? Camadas duplas, certo, gente? Tá bom? Então, a membrana plasmática, ela é dupla, tá certo, gente? Ela é uma dupla camada, ela é uma dupla camada lipídica, né? Toda célula tem duas camadas, né? A membrana da célula, de todas as células, ela é uma bicamada lipídica, ou seja, tem gordura por fora e tem gordura por dentro, né? Tá certo, gente? Então eu estou desenhando aqui o meio externo, né? E o meio interno. Então aqui está a membrana celular, né? Por exemplo, de uma célula minha, por exemplo. Aqui está a membrana externa, tá? Aqui está a parte interna. Aqui eu estou desenhando dentro da célula. Dentro da célula. Aqui eu estou no meio da camada lipídica. E aqui está o meio externo. Meio externo. Tá certo, gente? Bom, as teorias mais modernas, né? Elas vão dizer o seguinte. Então, que aqui estão os lipídios, tá? Aqui está o fósforo. Tá certo? Eu falei proteína, mas aqui está o fósforo, tá? O fosfolipídio, é isso daqui. E as proteínas, na realidade, elas estão aqui, ó. Elas podem ser proteínas assim, né, que ficam voltadas para o meio externo, pode ter proteína que fica assim só voltada para o meio interno, e pode ter proteína que é chamada proteína transmembrana, que ela atravessa de um lado ao outro, né? Então você pensa, olha, o que eu tenho aqui no meio externo? H2O, que é a água. E no meio interno? H2O. Aí você fala, não, mas a gordura, né, os lipídios, eles não se misturam na água, né?
a gordura é apolar e a água é polar, né? A água não se mistura na gordura. Como é que a célula, né, o ser vivo resolve essa questão, né? Então, a parte de gordura ela fica voltada para dentro. Então, a parte, o lipídio, essas perninhas azuis aqui, ó. Na realidade, são três, né? São três perninhas aqui. Essa outra perninha aqui, tá certo? É o colesterol, é uma outra gordura, né? Não precisa saber isso, mas aqui, ó. Então, aqui está a cabeça de fósforo. Essa aqui é uma gordura, aqui é outra gordura, aqui é o colesterol, que é uma gordura também. E aqui o fósforo. E aqui está a membrana externa e a parte interna. Então, o que a gente pode perceber aqui, gente? Que a parte da gordura, de lipídio, né, a camada fosfolipídica, fica voltada para dentro, porque assim ela não fica em contato com a água, né? Ela foge da água, ela é hidrofóbica, né? Ela foge da água. E o fósforo, que ele tem uma certa positividade ou uma certa negatividade, ou seja, ele tem uma polaridade, ela pode ficar em contato com a água sem problema, tá certo? Nós não vamos entrar em detalhe por que o fósforo ele se combina com a gordura aqui, sendo que ele é um pouquinho polar. Não vamos entrar nesse detalhe aqui, isso é química, não vamos entrar nesses detalhes aqui. Mas imagina algo assim, ó, o sabão, por exemplo, né, o detergente, ele limpa tanto gordura quanto se mistura na água, né? Então, ele tem uma parte que é polar e a outra parte é não polar. E assim consegue então se associar dessa forma o fósforo com a gordura, tá bom, gente? Então, de uma maneira bem simples seria isso. Bom, então a camada, então, a membrana celular, ela é uma bicamada. Importante isso daí, isso cai muito, né, gente? Você tem que saber isso. A membrana de todas as células dos seres vivos, ela é uma bicamada fosfolipídica, ou seja, o fósforo fica assim voltado para o lado da água, tanto do meio externo quanto do meio interno da célula, e aqui na parte de dentro fica a gordura. Então, essa é uma camada, essa é outra camada. Então, é uma bicamada, né? E as proteínas? Né? Você falou que toda membrana tem proteína e associada a fosfolipídio. Então, o fosfolipídio é isso daqui e as proteínas vão ficar associadas aqui, olha. Né? Então, essa é a membrana interna, a parte, né, interna. Aqui fica uma proteína, aqui pode ficar outra proteína e aqui outra proteína. Então, essa é a teoria mais aceita atualmente sobre membranas celulares, tá? Aí, aqui, ó, por exemplo, tá explicado, né, como que, por exemplo, entra a água, como que a insulina leva o açúcar, né, a glicose para dentro da nossa célula. Tudo isso daqui, então, vai explicando esses fenômenos, esses mecanismos celulares, né? Bom, gente, então, agora, particularizando, o que mais que a gente pode estudar de membrana celular, né? Ela transporta, eu já adiantei, né? Dei um spoiler para vocês, né? O transporte através de membrana, pode ser um transporte ativo ou passivo, né? Ou seja, tem de entrar a substância aqui, porque a célula precisa de energia, igual eu falei para vocês, o açúcar produzido lá pela planta e é introduzido no nosso corpo pela alimentação e a digestão, ele tem de passar por essa membrana aqui, né? Ele tem de entrar para dentro dessa membrana. E para isso existem mecanismos altamente especializados e complexos para esses transportes, tá? Existe o transporte, então, ativo, que é com gasto de energia, tá certo, gente? Por exemplo, quando o açúcar, a glicose, ela vai entrar para dentro da célula, tem aqui uma proteína, tem enzimas que vão jogar esse açúcar, essa glicose para dentro da célula. Isso gasta energia, né? Existe também o transporte passivo, né? Que é, por exemplo, a difusão, né? Quando você pega um copo d'água, por exemplo, e joga ali uma gotinha de uma tinta, por exemplo, e deixa lá, né? No outro dia você vai ver que a água está toda azul, né? Na hora que você jogou a gota, essa tinta estava só numa partezinha lá, né, da água.
Passado horas, se dispersou, se difundiu, né? Ou seja, a água, ela entra também dessa maneira, tá certo, gente? Por difusão, né? Oxigênio entra por difusão, né? Passa diretamente pela membrana, né? Potássio, sódio, eles passam assim diretamente, né? Sem precisar do auxílio das proteínas aqui transmembranas, aqui, ó, né? Por exemplo, né? O oxigênio ele passa de uma vez aqui por aqui, ó. O oxigênio ele entra, por exemplo, de uma vez através de difusão, né? Bom, outra questão também, a célula também ela faz fagocitose. O que é fago, né? Cito vem de célula e fago que é engolir, se alimentar, né? Ela faz fagocitose, por exemplo. Se eu pegar, por exemplo, uma bactéria, por exemplo, não, uma bactéria não, vamos pegar um protozoário, uma ameba, por exemplo, né? O microscópio é um ser vivo de uma célula só. A comida está aqui, né? Essa célula ela faz assim, ó, ela emite projeções e até engolir essa substância aqui, se chama fagocitose, né? Se eu for fazer uma sequência, seria mais ou menos assim, né? A célula está aqui, aí num segundo momento a célula começa a emitir, né? Que a gente chama de pseudópodes, né? Ela emite projeções, né? A sua membrana aqui, ela começa a emitir, abrir, como se fosse uma boca mesmo, assim, numa sequência final, essa partícula está toda engolida aqui. Isso chama-se fagocitose. É uma maneira de transporte também, né? É uma maneira com que a célula se alimenta. Nós temos várias células que fazem isso daí, principalmente células de defesa, né? Glóbulos brancos, que são células de defesa do nosso corpo, por exemplo, fazem fagocitose, né? Por exemplo, o vírus Covid, quando ele entra no nosso corpo, ele é um corpo estranho, tem muitas células ali que vão tentar engolir ele, tá certo, gente? Especializações, né? Então, as células, ela tem especializações. Isso aqui é uma especialização, né? Ela poder emitir pseudópodes, ela poder fazer fagocitose, né? Engolir uma substância assim, né? Fazer até, inclusive, se movimentar, né? Porque a ameba, por exemplo, ela se movimenta, né? Tudo isso daí são especializações da membrana, né? Agora, no nosso caso aqui, por exemplo, além disso daí, né? Que eu já citei aqui os glóbulos brancos, a gente tem microvilosidades. Lá no meu intestino, por exemplo, eu tenho célula lá especializada em absorver os alimentos que a gente come e digere, né? Então, são microvilosidades. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma célula comum, que é desse jeito, e uma célula com microvilosidade é uma célula com isso daqui. São uma espécie de dedos, parece uma luva, né? Para que serve isso daqui, gente, essa especialização? Para aumentar a superfície de contato, né? A célula, ela tem, né, o alimento aqui, ó, ela entra em, por exemplo, aqui, ó, se fosse assim, ó, o alimento vinha aqui, tinha só isso daqui de contato. Olha, veja a superfície como aumenta, né? Então a água, por exemplo, que a gente toma, ela vem assim, dessa forma aqui, e absorve muito mais quantidade. Gente, também temos o que? Os desmossomos, né? Desmossomos serve para aderência lateral. Tem um pássaro aqui, pessoal, que está atrapalhando um pouquinho, mas já espero que passe logo. Tá, parece que já foi. Gente, desmossomos também são especializações. Lá no próprio intestino, vamos voltar para o nosso intestino, as microvilosidades. Então, eu tenho uma outra célula aqui, com microvilosidade também, tá? Bom, aqui, pessoal, existe, na minha pele também, existe muito isso, né? Existe especializações para fixar uma célula na outra, prender, como se fosse um zíper, né? Imagina um zíper, né? Prendendo uma célula na outra. Isso serve, por exemplo, a pele, aumenta a resistência da pele, a pressão, né? Quando a gente sofre uma queda, por exemplo, a pele toda não se rasga devido a essas microscópicas junções aí, né? São junções, né? São espécies de zíperes, né? Que seguram uma célula na outra. No intestino também tem muito disso daqui, né? Para evitar que os alimentos entrem aqui, ó, que eles caiam aqui diretamente, né? Então, por exemplo, o exemplo de junção, né? Desse zíper que eu falei, chamado desmossomos, né? Que são aderências laterais, né? O desmossomo é um exemplo,
e zônula ocludens, né, zônula de oclusão, são verdadeiros. Imagina um cinto, né, que você usa para apertar a sua calça. Aquilo ali fica um cinto assim em volta. Imagina um cinto em volta dessa célula, como se fosse uma pessoa usando um cinto mesmo, né? A pessoa é a célula e esse cinto em volta da cintura. Então, é a mesma coisa aqui, é um cinto, né? Esse cinto tem todas as células aqui, né? Eles ocluem, né? Eles fazem um verdadeiro zíper aqui nessa parte daqui, fechando a célula. Só vai entrar, então, substância, água, etc., por aqui, ó, né? Que aqui está o intestino, né? A comida passando aqui, só vai cair por aqui. Aqui nesses meios aqui não vai. E ajuda também a tensão, né? Gente, então, de membrana é isso daí. Próxima aula a gente vai falar de outras organelas aí internas da célula, tudo bem? Fiquem em paz, tudo de bom para vocês.